quase toda empresa hoje em dia está literalmente sentada em cima de uma mina de ouro, os seus próprios dados. Mas a grande questão é, como é que se transforma essa montanha de informação em decisões que realmente fazem a diferença? Nesta análise, a gente vai desmistificar o Power BI não como uma ferramenta, mas como um processo. Uma jornada que pega números brutos e os transforma numa história visual poderosa, daquelas capazes de mudar o rumo de um negócio. A nossa jornada, do dado até a decisão, tem 5 paragens obrigatórias. Primeiro, a gente começa com o plano, a planta baixa de tudo. Depois, a gente levanta as fundações, a base de dados. Em seguida, damos forma e cor com o design visual. Aí, claro, partilhamos o resultado final. E por último, garantimos que tudo fica de pé, seguro e confiável, com a governança. Vamos nessa? Muito bem, vamos diretos ao ponto. A primeira fase, olha, pode não ser a mais glamourosa, mas com certeza é a mais importante de todas. O plano. Pensa comigo, ninguém começa a construir uma casa sem uma planta bem detalhada, certo? No mundo do Business Intelligence, a lógica é exatamente a mesma. Um bom plano é o que separa um projeto de sucesso de um verdadeiro caos. Então, a pergunta que fica é, por onde é que se começa de verdade? A tentação é sempre saltar direto para os dados, para a tecnologia, abrir o programa e começar a clicar. Mas será que esse é o melhor caminho? A resposta para essa pergunta define o destino de todo o projeto logo de cara. E a resposta pode até surpreender. A tecnologia vem em segundo lugar. É isso mesmo. Antes de qualquer linha de código, antes de qualquer base de dados, tudo começa com estratégia. Começa por entender o que o negócio realmente precisa e, mais importante ainda, por conversar com as pessoas que vão usar essa informação no dia-a-dia para tomar decisões. E é aqui que entram duas figuras que são, absolutamente essenciais. O stakeholder e o sponsor. De um jeito bem simples, os stakeholders são as pessoas que definem os objetivos. São eles que dizem o que a gente precisa saber. Já o sponsor é aquele stakeholder especial que garante o dinheiro e os recursos para que o projeto aconteça. A lição aqui é bem clara. Sem definir bem esses dois papéis, o projeto já nasce com os dias contados. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos acompanhar um caso prático do início ao fim. Quero apresentar para vocês a Adventure Works, uma empresa fictícia que vai ser a nossa guia nesta jornada. Os desafios e as decisões deles vão nos ajudar a tornar todos esses conceitos bem mais concretos. Olha só, como 4 perguntas aparentemente simples definem toda a arquitetura do projeto. Quando se pergunta que dados são necessários, a Adventure Works já descobre que vai precisar conectar dados de vendas online, de revendedores e até de um fecheiro Excel. Ao questionar quem pode ver o quê, a estrutura de segurança já começa a ser desenhada. E ao definir a escala e o número de utilizadores, eles já estão a tomar decisões cruciais sobre licenciamento e capacidade. É esse planeamento e evita um monte de dor de cabeça lá na frente. Ok, com o plano na mão é hora de construir. Vamos para a base. Se o plano é a planta da casa, esta fase agora é a de construir as fundações. E assim como numa casa, se as fundações não forem sólidas, tudo o que a gente construir em cima corre um sério risco de desmoronar. No coração de toda e qualquer solução de Power BI, existe uma coisa chamada modelo de dados semântico. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o cérebro de toda a operação. Ele não é só um armazém de dados, é um sistema inteligente que entende o significado dos dados e como eles se relacionam. É o que transforma uma tabela solta de vendas num conceito útil, como vendas por região e por vendedor. Esta imagem aqui ilustra a estrutura ideal para isso, que é conhecida como esquema em estrela. Pensa assim. No centro, a gente tem a tabela de factos. É aqui que moram os números, as métricas, como o valor de uma venda. E a orbitar em volta dela, como se fossem planetas, estão as tabelas de dimensão. Elas dão o contexto, respondendo às perguntas quem comprou, qual produto, quando, onde. Essa organização é o segredo para análises rápidas e eficientes. Para construir esse modelo, existe um processo bem metódico de 4 passos. Primeiro, identifica-se os processos de negócio, como vendas. Depois, define-se a granularidade, ou seja, o nível de detalhe. Vamos analisar por dia ou por transação individual. Em seguida, identificam-se as dimensões, como cliente e produto. E por fim, criam-se as relações que ligam tudo isso. É um método que garante que a informação fica organizada de um jeito lógico e super útil. Com a nossa base de dados sólida e bem construída, a gente chega na parte mais visível e, para muita gente, a mais divertida, o design da história. É aqui que a gente transforma aquelas linhas e colunas de números numa narrativa visual que se entende num piscar de olhos. E o segredo aqui não é só fazer gráficos bonitos, mas sim gráficos que comunicam uma mensagem de forma clara e instantânea. A primeira grande decisão de design que a gente enfrenta é usar uma tabela ou um gráfico.
E a resposta depende totalmente do objetivo. Se o que se precisa é procurar um valor específico com precisão cirúrgica, nada ganha de uma boa e velha tabela. Mas se o objetivo é ver tendências, identificar padrões ou comparar valores de forma rápida, aí os gráficos são imbatíveis. Eles falam diretamente com a parte visual do nosso cérebro. E claro, nem todo o gráfico serve para tudo. Cada um tem a sua especialidade. Quer mostrar a evolução das vendas ao longo do ano? Gráfico de linhas, sem dúvida. Quer comparar o desempenho de vários vendedores, lado a lado? Gráfico de barras é a escolha certa. Quer ver se existe uma relação entre o preço de um produto e a quantidade vendida? Gráfico de dispersão. A escolha da ferramenta visual certa é o primeiro passo para contar a história correta. Essa citação, ela resume tudo, não é? No fim das contas, o valor não está nos dados em si, mas na história que eles podem nos contar. O objetivo de um bom relatório é exatamente esse: ser uma ferramenta que ajuda as pessoas a construir e a partilhar uma narrativa clara e convincente a partir dos números. E para que essa história seja bem contada e, mais importante, seja honesta, existem alguns princípios de design que a gente não pode ignorar. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença, como começar sempre um gráfico de barras no zero, para não distorcer a realidade, usar cores de forma consistente e, a regra de ouro, manter tudo o mais simples e limpo possível. Menos, aqui, é quase sempre mais. Pensa comigo, de que serve a melhor análise do mundo se ela ficar trancada numa gaveta digital? Para absolutamente nada. Por isso, a próxima fase é crucial: garantir que essa informação valiosa chega às pessoas certas, da forma certa. Vamos falar sobre partilha e distribuição. Para partilhar no Power BI, a gente precisa de falar sobre licenciamento. De forma bem simplificada, existem duas opções principais. A licença Pro é para os criadores, para quem de facto constrói os relatórios. Já a licença Premium funciona de outra forma. Não é por utilizador, é por capacidade. A organização compra uma espécie de servidor dedicado, o que permite que centenas ou até milhares de pessoas possam ver os relatórios usando uma licença gratuita. E isto nos leva de volta ao nosso exemplo, a AdventureWorks. Lembram que eles tinham cerca de 200 vendedores que só precisavam de ver os relatórios? Em vez de comprar 200 licenças Pro, o que sairia bem caro, eles optaram pela capacidade Premium. Desse jeito, os 3 ou 4 criadores usam as licenças Pro e os outros 200 utilizadores acedem a tudo com licenças gratuitas. É uma solução muito mais inteligente e económica para distribuir em larga escala. E assim chegamos à última fase. Aquela que, na verdade, nunca acaba. A governança. Depois de construir e partilhar, é preciso manter e proteger. Governança é basicamente o conjunto de regras e processos que garante que todo o nosso ecossistema de dados se mantém fiável, seguro e consistente com o passar do tempo. O grande poder do Power BI é permitir o que chamamos de autosserviço, onde várias pessoas podem criar os seus próprios relatórios. Mas esse grande poder também traz um grande risco. Se toda a gente pode criar, como é que a gente garante que não vamos ter 5 versões diferentes de verdade para a mesma métrica de vendas? É aí que entra a governança, para criar uma fonte única e garantir a consistência. Uma boa estratégia de governança precisa de responder a perguntas fundamentais. Quem é que pode ver que tipo de dados? Como é que a gente gera as diferentes versões de um relatório para não haver confusão? Como garantimos que os dados que estamos a mostrar estão corretos e atualizados? E claro, como garantimos o cumprimento de regulações importantes como o RGPD? São estas respostas que asseguram a confiança no sistema a longo prazo. E assim, o ciclo se fecha. Vimos que tudo começa com uma pergunta de negócio. A partir daí, a gente constrói um modelo de dados sólido, cria uma história visual que faz sentido, partilha essa história com a equipa e, finalmente, implementa regras para garantir a segurança e a consistência. Esta é a jornada completa, o caminho que transforma dados brutos em decisões muito mais informadas. E terminamos com uma pergunta para reflexão. Todas as organizações, sejam elas grandes ou pequenas, têm dados. A verdadeira questão é: que histórias, que oportunidades de crescimento ou que alertas importantes estão ali, escondidos nesses dados, só à espera da ferramenta certa e do processo certo para serem contados? Fica a pensar nisso. Obrigado por acompanharem esta análise.